Olá, alunos, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo essa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro do processo de criação de um sistema, chamada engenharia de requisitos. Na verdade, ela é uma sub-área da engenharia de software, né? A gente chama de a engenharia de requisitos, mas na verdade muitos autores chamam de análise de requisitos ou levantamento de requisitos, né? A gente vai falar hoje basicamente sobre como levantar e o que são esses requisitos funcionais e como a gente deve criar eles, né, dentro de um projeto de software. Existe um artefato que nós vamos criar. Esse artefato chama-se documento de requisitos. E no final dessa videoaula a gente vai ter uma tarefa, né, para fazer referente a essa prática de levantamento de requisitos. Ok? Muito bem. A gente já falou um pouquinho sobre requisitos de software, né? Tanto na hora que eu expliquei sobre o processo de desenvolvimento de software, tanto na hora que eu expliquei sobre as metodologias. A gente viu que nós falamos bastante sobre basicamente dois tipos de requisitos. Nós falamos sobre os requisitos primários, que são aqueles requisitos mais os requisitos funcionais são requisitos mais abrangentes. Perdão, os requisitos primários são requisitos mais abrangentes, são requisitos que ainda não foram refinados, né? Então a gente tem um requisito primário, é um requisito bruto, né? Ele é um requisito, por exemplo, é algo que eu espero que o sistema faça. Eu quero que o meu sistema controle as contas bancárias em um sistema de banco, né? E esse requisito primário, quando ele é refinado, quando ele é destrinchado, ele vai se transformar no que nós chamamos de requisitos funcionais. Os requisitos funcionais, eles são basicamente as funções já que a pessoa vai utilizar naquele sistema, ou seja, ela é, na maioria das vezes, a tela, né, a telinha que o cara lá vai utilizar naquele sistema, né, ou a página se for um sistema web. Então, um requisito funcional ele vai vir derivado de um requisito primário. Essa prática de levantamento de requisitos a gente precisa aprender, a gente tem técnicas para fazer esse levantamento de requisitos. A gente vai ver algumas técnicas que nós temos. E agora, nessa tarefa que vocês vão fazer, após a videoaula, será utilizando uma técnica específica, né? Bem conhecida, eu tenho certeza que o nome vocês já vão ter ouvido ele em algum lugar por aí. Pois bem, vamos lá então. Então, o assunto hoje da aula é engenharia de requisitos, né? A gente vai falar especificamente sobre requisitos. Um requisito de software é uma descrição rigorosa e minuciosa das características de um software. Ou seja, quando eu vou desenvolver um sistema, eu preciso entender quais funcionalidades esse sistema vai possuir, né? Alguns sistemas são muito simples de saber. Por exemplo, se eu quero projetar um sistema, se eu quero construir um sistema para de bate-papo, um WhatsApp, eu sei o que o WhatsApp faz, né? A gente pode aqui rapidamente falar que ele envia mensagem, ele recebe, ele envia foto, ele recebe foto, ele envia vídeo, recebe vídeo, eu consigo digitar, eu consigo enviar, enfim, são coisas que é fácil da gente identificar. Quando a gente vai para um sistema comercial, um sistema industrial, a coisa fica mais diferente. A coisa fica diferente e um pouco mais difícil. Porque para mim criar um sistema de cunho comercial, eu preciso entender para qual cliente esse sistema vai ser construído. Ou seja, que tipo de sistema comercial é esse? É um sistema para uma farmácia? É um sistema para um banco, como uma rede bancária? É um sistema para uma loja que vende roupas? Né? É uma indústria que fabrica calçados, que fabrica roupa, fabrica vela? Enfim, então, para mim fazer essa análise, eu preciso de um cliente, eu preciso de um local, eu preciso saber para onde esse sistema vai ser utilizado, ou quem vai ser utilizado, e eu preciso ir lá e aplicar uma série de técnicas para que eu consiga identificar esse requisito funcional. Esse requisito funcional, ele vai me dizer o que o sistema vai fazer, e nesse requisito funcional, ele vai vir junto com outro requisito que a gente não viu até o momento. Lembrando, a gente viu dois, nós vimos o requisito primário e o requisito funcional.
Hoje nós vamos ver mais um tipo de requisito, que é o requisito não funcional. O requisito não funcional ele vai explicar como o requisito funcional vai ser construído. Ou seja, em termos de quais são as fontes que vão ser utilizadas, quais informações aquela funcionalidade vai salvar, quais botões essa funcionalidade vai possuir, né? Entre outras características que essa funcionalidade. E quando eu falo função, vocês já podem pensar em tela. Quando eu falar requisito funcional, já comecem a gravar na cabeça de vocês que será uma tela que esse sistema vai ter e que o usuário vai interagir com ela. Show? Então, beleza. Então, uma funcionalidade, né? O requisito funcional, o requisito de software é uma funcionalidade que esse sistema deve executar. Uma compreensão completa dos requisitos de software é fundamental para obter um software e um processo de desenvolvimento de software com alta qualidade. Primeiro, vamos lembrar quais são as etapas do processo, quais são as etapas que eu tenho que realizar para a gente desenvolver um software, qual é o processo de desenvolvimento de um software. Lembra? Análise, projeto, construção, teste e entrega. Né? No caso, a entrega que seria o nosso suporte. Ou seja, para que eu construa, primeiro eu preciso analisar aquele requisito funcional e depois eu preciso projetar ele para só então construir. Eu não posso pular essas etapas. Eu não posso vir direto para a construção sem antes primeiro analisar e projetar. Eu não posso projetar sem antes analisar. O que eu quero chegar nisso? Se eu faço uma análise e o levantamento de requisitos está na fase de análise, se eu faço um levantamento de requisitos mal feito, possivelmente, muito provável, que o meu sistema terá muitos problemas. Como é que eu faço um projeto bem feito se minha análise está mal feita? Como é que eu programo um software se eu não projetei ele corretamente? Então, todo o processo de desenvolvimento de software depende diretamente da fase de análise. Se a análise é mal feita, o resto do seu processo de construção já está prejudicado. Então, a gente precisa, nada adianta eu ser o mestre dos magos na programação e eu não souber analisar. Possivelmente, eu vou ser um péssimo desenvolvedor de software. Tá? Então, a gente precisa saber analisar bem, projetar bem e programar bem, obviamente. Então, não importa quão bem codificado o software está, se ele for mal analisado, né, ele terá problemas, como a gente já falou. E se ele tem problemas, só a gente finalizando o raciocínio, quem vai ficar triste, quem não vai gostar do software, é o usuário dele. E se o usuário não gostar do software, a gente pode assim dizer que aquele software é um software que tem péssima qualidade. Né? Quem define se o software é bom ou não é quem usa o software. Então, a definição de requisitos do Presma, lembrando que o Presma é o autor que a gente está, porque todas as minhas aulas, basicamente, essa aula está sendo baseada no livro do Presma, de engenharia de software, o requisito é uma condição ou capacidade necessitada por um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo. Ela é uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita por um sistema para satisfazer um contrato ou um padrão. Ou seja, o sistema de software precisa, né, conter aqueles requisitos que são necessitados por quem vai usar ele. Alguns exemplos de requisitos que nós constantemente, né, nos deparamos aí nos sistemas basicamente de cunhos comerciais. Exemplo, o sistema deve cadastrar médico. O sistema deve cadastrar médico seria, a gente pode dizer que é a descrição do requisito funcional. Ele está dizendo para você o que o sistema fará. Cadastrar médicos seria o nome do requisito. Então, a gente tem duas coisas aqui para a gente separar. O requisito funcional, ele tem um nome, que seria cadastrar médico, e a descrição dele é uma explicação do que ele faz, do que esse sistema deve fazer. Sacaram a ideia? Eu estou colocando essa diferença porque na atividade vocês vão ver que tem essas duas questões. Primeiro o nome, depois uma descrição. Outro exemplo, olha só, emitir um relatório de clientes, né? Emitir um relatório de suas dívidas, ou seja, o cliente pode emitir um relatório das dívidas dele. O sistema permite a venda de produtos, vender produtos. O funcionário pode registrar compras de novos produtos, ou seja, comprar produtos.
O sistema deve permitir um controle de caixa. A funcionalidade, o requisito se chamaria controlar caixa. Então, a parte, os que estão em negrito seriam uma ideia do nome do requisito funcional. Já adiantando que o nome do requisito funcional sempre estará relacionado a um verbo, a uma ação, cadastrar, emitir, controlar, tá? Consultar. Então, todo requisito funcional, o nome dele estará relacionado a uma ação. Então, ele vai começar com a palavrinha, um verbo, tá? Então, no processo de desenvolvimento de software, o requisito ele é conhecido na fase de análise, como eu já falei, e essa atividade de levantar os requisitos funcionais dentro da fase de análise, nós chamamos ela de levantamento de requisitos. Alguns autores também chamam essa atividade de elicitação de requisitos. Tá? Elicitação de requisitos e levantamento de requisitos é tudo a mesma coisa. Tá? Muito bem, então a atividade de levantamento de requisitos corresponde à etapa de compreensão do domínio do negócio. Ou seja, para que eu faça uma análise de requisitos bem feita, eu preciso entender o domínio da informação do negócio. O que é domínio da informação? Eu já falei sobre isso na sala de aula. Domínio da informação é o tipo de informação que aquele negócio está gerindo. Por exemplo, qual é o domínio da informação da Big Bang Pizzaria? Pizzarias. Ou seja, o domínio da informação é de pizzarias. Ou seja, a forma que a Big Bang funciona é muito parecida, às vezes não é 100%, mas é muito parecida com a forma que a Furlenha Pizzaria funciona. Deu para entender? Qual é o domínio de informação do irmão Gonçalves? Supermercados. Ou seja, o domínio da informação é de supermercado. Se você entende o domínio da informação de supermercado, você entende como que o irmão Gonçalves funciona e como possivelmente também o GEDA funciona. Entendeu? Porque são supermercados. Supermercados têm a lógica de funcionamento muito parecida uns com os outros. E essa lógica de domínio da informação serve para tudo. Né? Lógico, se eu sei como é que uma loja de confecção funciona, se eu entendo o domínio da informação de lojas de confecção, eu entendo como é que a casa da sogra funciona, como é que as três irmãos funcionam, como é que o Aqui Agora funciona. Entenderam a ideia? Se eu entendo o domínio da informação de postos de combustível, eu entendo como é que o Equador funciona, o Ipiranga funciona. Deu para entender a ideia? Então, o objetivo é que os usuários, né, nessa fase de levantamento de requisitos, e os usuários, no caso os clientes e os desenvolvedores, tentem levantar e definir as necessidades do negócio que serão automatizadas pelo software. Então, essa fase de levantamento de requisitos, ela é muito importante que exista a participação do cliente, tá? Eu preciso do cliente para dizer para mim o que ele precisa, né? É ele que vai dizer para mim quais são os requisitos funcionais, quais são as necessidades que ele tem para aquele determinado sistema. Mas não é tão simples assim. Nem sempre o usuário sabe o que ele quer. E nem sempre o usuário entende, né, de sistemas de informação. Às vezes o usuário ele nunca usou um software. Então ele não consegue dizer, né, de forma detalhada a telinha o que ele quer usar naquela tela. Ou seja, quando a gente tem uma informação que não é completa, quando o cliente não consegue dizer para mim exatamente o que ele quer, eu digo que eu tenho um requisito vago. Ou seja, a informação está vaga. Quando a informação está vaga, cabe então agora o desenvolvedor de software, eu e vocês, a utilizar as demais técnicas de análise de sistemas, que nós vamos ver já já, para suprir essas informações que estão faltando. Entenderam a ideia? Então, quando eu tenho um requisito vago, eu preciso ir atrás dessa informação que está vaga. Eu preciso resolver esse problema, tá? Então, o desenvolvedor de software, ele utiliza o cliente, né? Ele precisa do cliente para fazer essa análise, né? Esse cliente é aquele bate-papo, aquela conversa, aquela entrevista. Mas, se o cliente não sabe ou ele não consegue responder tudo ou alguma parte, eu, enquanto desenvolvedor, preciso utilizar outras técnicas para ir atrás dessa informação. Tá? A gente até falou um pouquinho sobre isso lá naquela aula de perfil, né, de desenvolvedores de software ágeis, lembra? Então, o requisito de software, eles são identificados a partir de um domínio da informação, já falamos sobre isso. Então, o domínio de informação é uma área de conhecimento,
eles são compreendidos eles podem ser, um domínio da informação pode ser compreendido por uma pessoa que a gente chama de especialista daquela área. Por exemplo, você está desenvolvendo um sistema para uma rede de pizzarias, né? E você foi lá conversar com os usuários, conversou com todos os usuários daquela pizzaria que vão usar o sistema, mas ainda tem informações que ainda ficaram vagas. Qual técnica você pode utilizar? Você pode conversar com uma pessoa que sabe muito de pizzaria, mas que não trabalha naquele seu cliente. Né? Você conhece um tio seu que o cara foi dono de pizzaria a vida toda e hoje ele é aposentado. Esse cara sabe muito de pizzaria. Então você pode ir lá conversar com esse cara para, né, tentar descobrir as informações que o software precisa automatizar. Esse seu tio, esse cara que sabe muito de pizzaria, mas não é o seu cliente, a gente chama ele de especialista de domínio. Entenderam? Um especialista de domínio é um cara que sabe muito de uma determinada área. Então, no contexto de desenvolvimento de software, um domínio corresponde à parte do mundo real que é relevante, no sentido de que algumas informações e processos desse domínio precisam ser incluídos no sistema em desenvolvimento. Isso aqui é muito importante destacar, que é o seguinte: quando a gente vai analisar um domínio, a gente tem que analisar, né, e pensar aquelas partes da empresa, do negócio, que podem e devem ser automatizadas pelo sistema. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei lá numa loja, né? Cheguei numa farmácia e fui comprar um produto. Fui comprar lá um Dorflex, tá com dor de cabeça. Cheguei lá, pedi pro farmacêutico um Dorflex, um remédio, ele me deu o Dorflex, ele foi lá, registrou a venda no computador, me deu uma fichinha, fui lá no caixa, paguei e fui embora. Que informação dessa historinha que eu acabei de contar precisa ser automatizada pelo sistema? Pergunto, o sistema precisa saber o tempo que eu fiquei dentro da loja? Não. Né? Isso não, é uma informação que é útil, é necessária a gente criar um sistema, o poder de processamento de um computador para registrar a cor, como é que o cliente estava vestido, né? Se o cliente falava sotaque ou não, né? O que o sistema precisa saber aí? O que foi vendido, né? Qual produto foi vendido? Por que ele precisa saber qual produto foi vendido? Para ele poder fazer um controle de estoque, né? Para ele saber quantos produtos eu ainda tenho lá para vender, quantos produtos já foram vendidos. Então eu preciso saber qual produto foi vendido. Se eu compro a prazo, o sistema precisa saber qual cliente comprou, porque se é a prazo eu preciso fazer um cadastro. Se eu não comprar a prazo, eu comprar à vista, eu não preciso nem saber quem é o cliente. A gente chama isso de venda à vista. E o sistema precisa saber quem foi que vendeu, quem foi o farmacêutico que te atendeu. Porque o farmacêutico precisa saber quanto ele vendeu, certo? Para ele poder ganhar comissão. Sacaram a ideia? Então, não é todo o processo que deve ser automatizado. Vamos usar um segundo exemplo. Vamos lá, um exemplo da sala de aula. Né? Como é que funciona a aula? O professor chega na aula, ele vai lá, vai abrir o computador dele, ele vai conectar o cabo HDMI na televisão, ele vai lá, né, abrir o programa dele, né, ele vai conversar com a turma e vai começar a dar a aula dele, vai lá abrir os PowerPoint e vai dar a aula dele, vai explicar e vai ter perguntas, vai ter respostas, ok. Pergunto para vocês, o que deve ser automatizado de uma aula? O que um sistema de gestão escolar precisa saber de uma aula que foi dada? Ele precisa saber disso, o tempo que o professor demorou para abrir o PowerPoint? Precisa saber se o professor tinha notebook ou não? O sistema tem que ser registrado quais foram as perguntas que foram registradas na aula, quais foram as interações, quais foram as piadas que o professor contou? Não. O sistema não precisa saber disso. O que o sistema tem que saber? Né? O sistema tem que saber qual foi o conteúdo dado, para quem foi dado o conteúdo, qual era a turma, né? E quem foi que deu o conteúdo, quem foi o professor. E de quem estava presente ou não na sala de aula. Quem estava naquela aula ou não. Por que eu preciso saber da presença ou não? Né? Porque a gente tem o controle. Nosso regulamento diz que o aluno tem que ter no mínimo 70% de 5% de presença nas disciplinas. Senão ele reprova. Tá? Eu preciso saber quem foi o professor que deu aquela aula. Entenderam a ideia? Então a gente tem que saber especificamente aquilo que é mais estritamente necessário ser automatizado pelo sistema. Não é tudo que é automatizado, gente. Tá? Isso a gente chama de abstração. É abstrair o mundo real
para o computacional, ou seja, ver aquilo que é extremamente importante que o sistema saiba. É lógico que às vezes você tem muita dificuldade ainda agora, nesse início, para saber, mas conforme vai passando o tempo, vocês vão aprendendo, né, usando as técnicas e a expertise, e vai sacando essas necessidades que devem ser automatizadas, tá? Beleza, então, durante o levantamento de requisitos, a gente vai descobrir o que deve ser automatizado pelo sistema. Esse o que é o requisito de software, tá? Então, o levantamento de requisitos compreende um estudo das necessidades do usuário de um sistema, ok? Eu posso também criar um sistema para uma empresa que já tenha um sistema. E eu posso estudar aquele sistema que já existe lá dentro para fazer o meu sistema. Aliás, posso não, eu devo fazer isso. Muito bem, vamos aqui a um exemplo de uma análise de domínio para a gente entender o que, né, como que seria na vida real, o que acontece lá no mundo de trabalho. Então a gente tem aqui um cliente, o restaurante do IFRO. O domínio da informação é restaurantes, obviamente. Os processos do restaurante que a gente que foi passado pelo cliente para a gente. O cliente passou essas informações para mim. As vendas de comida as vendas de comida por quilo são realizadas por um funcionário que recebe o dinheiro dos alunos, que só pagam após se servirem no buffet e pesarem no seu prato. Processo 2, informação 2. Essa informação aqui, ó, eu poderia chamar ela de requisito primário. Veja que ela está apenas descrevendo o que o sistema faz. Eu ainda não falei especificamente quais funções ele vai possuir, ok? Então, a gente poderia chamar isso aqui de requisito primário, só para a gente fazer aquele link lá que a gente falou lá atrás. 2. As vendas de prato feito, prato estudantil e marmitex são feitas pelo funcionário do caixa, que após receber o valor correspondente do aluno, entrega uma ficha para o aluno pegar a sua refeição no balcão da cozinha. Então, quando você vai lá comprar um PF, um prato estudantil, um marmitex, você paga uma ficha, e essa ficha você vai entregar lá para a cozinheira, né, no balcão, para ela fazer a sua refeição. 3. As cozinheiras possuem habilidades distintas no preparo dos alimentos, e cada alimento é realizado em tempos diferentes, dependendo da cozinheira, certo? Então, a gente tem 3 informações aqui que foram passadas, né, lá durante o processo de análise, eu conversando lá com as cozinheiras, eu conversando com o pessoal lá do restaurante do IFRA, eu tive essas 3 informações, esses 3 requisitos primários. Eles descreveram esses 3 processos. Processo é aquilo que acontece lá no restaurante. Aí eu pergunto para vocês, quais desses 3 processos devem ser automatizados pelo sistema? Quais requisitos podem ser extraídos desses processos que devem ser automatizados? Né? Vamos lá, então. Então, o processo 1 precisa ser automatizado? Né? As vendas de comida são por quilos, feitos por um funcionário que recebe o dinheiro dos alunos. Então, eu tenho aqui o que está sendo vendido, quem está vendendo e para quem está vendendo. Ou seja, é fundamental eu saber olha, a maioria dos sistemas, gente, eles são criados para vender alguma coisa, ou é venda de serviço ou é venda de produto. Então, essa função, esse requisito primário 1, ele deve ser automatizado, obviamente. As vendas de prato feito, prato estudantil, são feitas pelo funcionário do caixa, que após receber o valor, né, entrega a ficha para o aluno, que entrega para a pessoa do balcão da cozinha. Então, aqui eu tenho quem está comprando, né, quem está recebendo o dinheiro, quem está fazendo a venda, e quem está entregando a comida, o entregador lá no balcão da cozinha. Então, sim, esse é um processo muito importante de eu ser automatizado, né? É venda. 3. As cozinheiras possuem habilidades distintas no preparo dos alimentos, e cada alimento é realizado em tempo diferente, dependendo da cozinheira. E aí, esse 3E, você acha que devem ser automatizados? Você acha que o sistema deve registrar lá o tempo que a cozinheira demorou para fazer um arroz? Né? O tempo que a cozinheira demorou para fritar 2 bifes? Né? E esse tipo de informação, gente, são informações que a gente tem que abstrair, ela não é necessária.
né? Para que eu saber isso? Né? Qual tipo de informação, qual tipo de relatório eu poderia gerar para ir para esse restaurante depois, né? E outra coisa, o tempo que ia gastar alimentando esse sistema, porque esse sistema não ia registrar essas informações magicamente. Alguém ia ter que fritar o bife e depois ir lá abrir o sistema e registrar lá o tempo que gastou para fritar o bife. Entenderam a ideia? Então, o tempo que você ia gastar registrando essas informações ia ser maior do que o tempo que tu gasta para fazer a ação lá do restaurante, que é cozinhar. Então, é inviável um tipo de informação dessa. Você pode até pensar, pô, seria legal a gente saber isso, mas é viável isso na prática para o restaurante usar esse tipo de sistema? Então, a informação 3 ela não é necessária. Tá? Olha só. Então, resposta sobre a pergunta. Os processos 1 e 2 devem ser automatizados, pois são importantes para o controle das vendas e dos recursos financeiros recebidos. Ou seja, eu tenho que registrar a venda que foi feita, do que foi feito, se foi venda aquilo, ou se foi Marmitex, ou se foi vendido refrigerante também, né? E o valor que eu recebi, quantos que eu ganhei daquela venda. Né? Então, um sistema comercial ele precisa registrar tudo que é vendido, né? E tudo que ele ganha de grana também, tudo que é recebido. Tá? Já o processo 3 ele deve ser descartado, pois não gerencia aspectos úteis à gestão do negócio. São informações até legais que a gente poderia saber, mas elas não são viáveis. Tá? Na prática, um tipo de negócio não consegue, né, usar um sistema para registrar esse tipo de informação. E quais são os requisitos funcionais que nós poderíamos, né, extrair, né, desses três processos, esses três requisitos primários? Nós teríamos, então, vender refeição por quilo, vender vale refeição, receber a venda, então eu tenho venda, eu vendo, depois eu recebo. Receber é pegar o dinheiro do cliente e dar o recibo para ele. Cadastrar a refeição, se eu vendo a refeição eu tenho que cadastrar. Se eu vendo um vale-refeição, que o vale-refeição aqui que é a Marmitex, né, e o PF, eu tenho que cadastrar esse vale, e eu tenho que cadastrar também o funcionário. Eu poderia também cadastrar aqui os alunos, dentre outros, porque aqui eu poderia cadastrar o aluno, tem aluno que tem conta lá na cantina, não sei se ainda tem, mas pelo menos tinha. Então, se o aluno tem conta, ele tem que ser cadastrado no sistema, para mim saber o telefone dele, o nome dele, o endereço dele, o CPF, etc. Tá? Entre várias outras funcionalidades nós poderíamos, ok? E aí, pensa aí um pouquinho, pausa o vídeo e pensa aí, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Pausem o vídeo e voltem aqui nesses três e pensem, vocês conseguem identificar mais requisitos funcionais que poderiam ser criados a partir desses três requisitos primários, ok? Depois, pensa um pouquinho, escreva no caderno e depois vocês voltem aqui no vídeo, tá bom? Muito bem, vamos falar agora sobre técnicas de análise de sistemas ou técnicas de levantamento de requisitos funcionais ou não funcionais. Então, essas técnicas, elas existem, né? Essas técnicas são inventadas por autores da área de engenharia de software. Então, no livro do Pressman tem várias técnicas dessas, o livro do Sommerweile tem várias técnicas dessas, tem livros especificamente sobre engenharia de requisitos que contém essas técnicas, que existem exemplos mais práticos de pessoas, como as pessoas vão lá e fazem essas técnicas, então é bem legal a gente pesquisar um pouquinho disso aí na internet, vale a pena. A primeira técnica que nós temos é a leitura de obras de referência. Então, uma técnica útil é a gente fazer uma pesquisa nas bibliografias da área de engenharia de requisitos, como eu acabei de citar. Né? Se eu preciso entender um sistema, eu preciso compreender as técnicas que eu devo utilizar para fazer essa análise. E uma boa prática, uma boa técnica é ir para as obras de referência. Ou seja, fazer uma pesquisa, aprender a fazer a análise, tá? Pesquisar pesquisar análises que já foram feitas para o mesmo tipo de negócio. Ou seja, você está num grupo de desenvolvimento e está projetando, analisando um sistema para uma rede de restaurantes. Você pode ir atrás de análises, né, de resultados de análise que já foram feitas para outros tipos de restaurante. Então, essa técnica ajuda bastante também. Então, lembra, gente,
desenvolvedor, um analista, ele é curioso, ele tem que ir atrás, ele tem que pesquisar, é um cara que está ali antenado no Google, tá? Tem que ter essa pegada. Muito bem. A segunda técnica que nós vamos ver é a entrevista com o usuário. Essa aqui é a técnica mais comum que existe, né, de análise, que é conversar com o seu usuário. Então, a entrevista é basicamente montar uma série de perguntas e perguntar para o seu cliente lá, o usuário do sistema, né, o que, que ele acha, o que, que ele precisa, né, daqueles determinados requisitos de software. Então, uma entrevista ela deve ser documentada no projeto de software, por isso a gente tem que saber quais perguntas estão sendo feitas, tá? A entrevista, apesar de ter um nome assim, às vezes você pode falar entrevista, você deve ter pensado lá num programa do Jô Soares, onde tinha um Jô entrevistando um convidado. Aquele é um tipo de entrevista, obviamente. Né? Você pode fazer entrevista sim, né? Você pode ir lá na empresa do cliente entrevistar igualzinho o Joe, lá sentado do ladinho dele, fazer as perguntas para ele vai te responder. Normalmente a gente grava isso, né, no celular, você não vai ficar escrevendo tudo que o cara vai falar, você grava. Ou tu pode também fazer uma entrevista por e-mail. Você pode mandar uma lista de perguntas pro cliente e ele responder por e-mail. Você pode fazer isso por videoconferência. Então, o formato da entrevista ela vai variar, né, de acordo com cada situação, tá? Então, após as entrevistas, o importante é que você faça uma síntese das respostas. O síntese é um resumo das respostas e insira isso no seu projeto de software. Aqui está um exemplo de uma entrevista documentada num projeto de software. É um exemplo de uma entrevista que vocês... É um exemplo de um formato de documentação que vocês vão utilizar no projeto de vocês. Né? Aqui tem um número da entrevista, qual a gente faz várias entrevistas ao longo do projeto, então a ideia é que a gente vai sequenciando essas entrevistas, a entrevista 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante, o nome de quem foi entrevistado, a data, as perguntas e a síntese, ou seja, o resumo das respostas, ok? Aqui uma outra forma de documentar também, essa aqui eu acho ela mais difícil, porque aqui você vê que aqui eu fiz um resumo das respostas para as 3 perguntas. Então aqui eu já digo tudo que o cara respondeu das 3. Aqui é diferente, aqui eu coloco a pergunta e já coloco a resposta, uma embaixo da outra. Então tu pode documentar assim ou assim, você decide, tá? A gente pode também ter especialistas. Lembra, a gente pode ter acesso a especialistas de domínio. Agora há pouco eu já falei que é um especialista de domínio. Então eu posso entrevistar essas pessoas também. Essa entrevista também deve ser documentada no projeto. Ela vai seguir esse modelo aqui, como a gente já viu. Reutilização de análises anteriores, né? A reutilização é você acessar o projeto de software de uma equipe ou você faz parte de uma equipe e acessar os projetos que a sua equipe já fez no passado. Por exemplo, você trabalha na empresa lá, né, trabalha na CBK do software, e vocês estão desenvolvendo um sistema novo, e você pode, né, tá com uma dúvida sobre um determinado projeto, você pode consultar, né, lá o histórico de projetos que a CBK Software já teve, tá? E acessar esses documentos de requisitos, esse resultado dessa análise nas empresas A, B e C, e olhando essa análise, você já consegue compreender melhor um requisito que você está em dúvida, tá? Então, a gente pode usar projetos de softwares que já foram feitos por sua equipe ou por equipes terceiras, né? Esse é um tipo de documento que não é muito fácil de achar na internet, tá? Você não vai colocar lá no Google, lá, projeto de software do software X, isso não é divulgado, tá? Normalmente a gente consegue isso quando a gente trabalha em empresas de desenvolvimento, ou se você conhece uma empresa de desenvolvimento e ela quer compartilhar esse projeto com vocês. A análise de sistemas do mesmo domínio, o que nós chamamos de forma mais comum de engenharia reversa. A engenharia reversa é um termo que eu acho que vocês já devem ter usado. Engenharia reversa é reverter um produto que já está pronto para fazer o passo a passo ao contrário até chegar na ideia original. Como assim? A engenharia reversa ela pode pegar um sistema já pronto
e a partir do sistema pronto, eu extrair os requisitos funcionais e a partir do sistema já pronto, eu criar o projeto de software. Esse termo de engenharia reversa é usado muito na indústria também. Então, por exemplo, hoje o que acontece? Já pararam que, vamos usar, lembra daquela panela air fry lá? A Air Fry original, que é um modelo de uma panela que vende na Polishop, eu não lembro a marca agora, lançou essa panela, era uma coisa muito inovadora. Passou-se 6 meses, estava cheio de panela daquela igual aquela panela, né, da Air Fry, só que de outras marcas. Como é que as indústrias fazem isso? Elas fazem um processo de engenharia reversa na panela. Eles vão lá, pegam a panela da Air Fry, que foi criada primeiramente, e vai desmontando ela, componente a componente, abre a placa dela, vê o mecanismo dela, até você entender como é que aquela panela existe para você fazer uma cópia daquela panela. O nome chama-se engenharia reversa. Reverter um processo de engenharia. Sacaram a ideia? Beleza, esse aqui é uma das técnicas que, para quem está aprendendo, é fundamental, tá? Então, ou seja, você precisa pesquisar sistemas que já existem para aquele sistema que você está construindo. Hoje é muito difícil você construir um sistema totalmente original. Se você trabalha numa empresa e vai desenvolver um sistema para uma escola, tem uma porrada de sistemas de escolas. Se você vai trabalhar numa empresa que vai desenvolver um sistema para uma rede de farmácia, tem um monte de sistema aqui para farmácia. Entenderam a ideia? Então, você precisa consultar esses sistemas que já foram desenvolvidos e entender e aplicar um processo de engenharia reversa para você compreender como é que aquele sistema foi construído. Não é para fazer copia e cola, gente, pelo amor de Deus. Não é para pegar um sistema e reverter ele, né, e fazer a copia e cola daquele sistema. Não. É você ver vários sistemas e pegar as características boas de cada um. Entenderam? Essa é a tarefa que vocês vão fazer daqui a pouco, né? Quando terminar essa videoaula, é a que vai estar postada para vocês fazerem, tá? E vai ter uma explicação de como vocês vão fazer essa engenharia reversa. É bem legal esse exercício. Workshops com os usuários, né? Os clientes. O workshop nada mais é do que uma entrevista em grupo. Então, em vez de entrevista é uma pessoa, workshop é quando tu entrevista todo mundo de uma vez só. Né? A gente chama isso também de brainstorm, é quando você tem um monte de gente falando um monte de ideias, né? A gente grava isso, depois vai escutando e vai colhendo as melhores ideias. Também documento, tá? Prototipagem, a gente desenvolver protótipos para validação de requisitos. Prototipagem é você fazer um protótipo. Protótipo é algo que é criado de um produto que é parte daquele produto ou uma parte que foi desenvolvida de forma muito rude, só para a pessoa mostrar como vai ser aquele produto quando ele tiver terminado. O exemplo mais clássico de prototipagem é os protótipos de prédio. Aquelas maquetes de prédio, quando eles vão, antes das construtoras construírem, eles estão vendendo o prédio, eles constroem maquetes, que é um protótipo, mostrando como é que vai ser aquele prédio, né? Eu acho uma maquete miniatura, mas ele vai mostrar como é que vai ser aquele sistema, aquele determinado prédio, quando ele estiver pronto. Já viram isso já? Se não, joga aí no Google aí, né? Maquete de prédio, para vocês verem como é que é bem legal. Na informática, a gente faz isso também. Geralmente, a gente cria muitos protótipos de interface. Então, tem sistemas, principalmente web, que a gente cria lá só a capinha, só a parte visual do sistema, né? Não tem programação nenhuma ali atrás. A gente cria só o HTML, só para o cara ver como é que vai funcionar aquele determinado sistema. Tá, deixa eu só abrir. Pronto, aí. Beleza? Observação do ambiente do usuário. Então, essa técnica ela consiste em você ir lá na empresa do seu cliente e observar. Observar como é que funciona a empresa no dia a dia dela. Entender, identificar os processos lá em loco. Identificar como é que a empresa, como é que funciona um processo de venda de uma empresa, como é que funciona um processo de receber uma mercadoria que chegou da fábrica, tá? Então, essa técnica de observação é importante para isso, para a gente entender como é que funciona a empresa de verdade,
né? E eu mesmo, desenvolvedor, ver lá na prática, não ficar só na palavra do usuário. Então, é uma técnica que ela complementa a entrevista, tá? Então, muito bem. Então, os requisitos primários, né, são as funcionalidades, né, brutas. A gente já falou sobre isso aqui no começo dessa aula, já falando sobre isso nas metodologias ágeis. Né? Esse tipo de requisito ele não detalha a funcionalidade. Né? A gente tem que destrinchar ele, a gente tem que refinar ele para chegar nos requisitos funcionais. Tá bom? Aqui uns exemplos de requisitos primários, olha só. O sistema deve permitir que cada professor realize o lançamento de notas das turmas na quais lecionou. Então, esse é o requisito primário, é o que é preciso que seja feito. Só que para isso que aconteceu, tem que ter vários requisitos funcionais. Por exemplo, eu tenho que ter um cadastrar professor. Eu preciso do professor que seja cadastrado. Eu preciso também cadastrar a turma. Eu também preciso cadastrar um diário, que é no diário que a gente vai lançar as notas. Entenderam a ideia? Então, sim, do requisito primário, eu teria aqui 3, 4 requisitos funcionais. O requisito deve permitir que um aluno realize a sua matrícula nas disciplinas oferecidas em um semestre. Ou seja, eu tenho que ter vários requisitos primários aqui, requisitos funcionais a partir desse requisito primário. Eu posso ter o cadastrar aluno, eu posso ter o cadastrar disciplina, eu tenho que matricular o aluno na disciplina, para aí sim eu ter um relatório, né, e emitir um relatório de alunos por disciplina, tá? Os coordenadores da escola devem obter o número de aprovações, reprovações e trancamento em cada disciplina oferecida em um determinado período, né? Então, ou seja, que eu tenho que saber, primeiro eu tenho que ter o diário já concluído, né? Eu tenho que ter a disciplina, tá? O coordenador, então a gente tem que ter vários outros requisitos funcionais para que esse requisito primário seja construído. Então, o artefato gerado, né, o resultado do levantamento de requisitos é um documento de requisitos. É um documentozinho, é uma planilha Excel, na verdade, a gente vai construir ela e essa planilha vai fazer parte do nosso projeto de software. Esse documento ele tem que ser escrito em uma linguagem informal, não precisa ser uma linguagem muito técnica, tá? Normalmente ele é utilizado em formato de Excel. As principais seções de um documento de requisitos são o requisito funcional e o requisito não funcional. Já para a gente abrir, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, isso aqui é um exemplo de um documento de requisitos, ó. Né? Esse aqui é até o que vocês vão usar na tarefinha de vocês, tá? E aqui é o exemplo de um requisito funcional, olha só. Então aqui, esse quadradinho todo é um requisito funcional. Aqui está o requisito funcional. O requisito funcional, um exemplo, seria cadastrar filme, o nome dele, e aqui a descrição dele. Aqui é a estimativa de esforço, e aqui é de prioridade. E aqui nós temos os requisitos não funcionais. Não funcionais desse cara aqui, ó. Cada requisito funcional, ele tem vários requisitos não funcionais relacionados a eles. O requisito não funcional, ele vai explicar como é que esse cara, o cadastrar filme, será criado, será desenvolvido. Como é que ele vai ser? Como se fosse uma promessa aqui. Ó, esse sistema vai ser assim, essa telinha. Ó. Essa tela vai ter lá o botão X, né, o botão Z, as informações A, B e C. Então, seria basicamente o que, né, como esse sistema vai ser construído. Ok? Só para vocês já verem um pouquinho. Vamos voltar aqui à nossa aula, então. Então, vamos falar sobre requisito funcional e não funcional. Então, o requisito funcional a gente já entende, já está bastante estabelecido para vocês, eu acredito, né? Ele define, né, o que o sistema vai fazer. Tá? Então, o requisito funcional é o verbo, é o cadastrar, é o emitir, é o consultar, é o vender, é o comprar. Tá? Os requisitos funcionais eles são extraídos a partir dos requisitos primários. Né? Ou seja, daquele processo, daquela necessidade que o cliente tem que seja automatizado lá na empresa dele. Tá? Eles são conhecidos através das técnicas de levantamento de requisitos, ou seja, quando eu aplico as minhas técnicas, eu crio essa lista de requisitos funcionais. Exemplos de requisitos funcionais, gente, como eu falei, olha só o verbo aqui, ó, cadastrar, are, ir, tá? Sempre vai terminar com isso aí, tá?
Cadastrar cliente, vender serviços, comprar produtos, emitir nota fiscal, emitir relatório de vendas. Não pode existir requisito funcional chamado clientes. Muito menos nota fiscal. Não pode. Requisito funcional, o nome dele é relacionado à ação, ao que ele vai fazer naquele determinado sistema, gente. Tá? Olha aqui, ó, são ações que o sistema deverá desempenhar. Verbos, não esqueçam. Tá? Muito bem. Então, durante o levantamento de requisitos, o desenvolvedor deve analisar detalhadamente um pedido do cliente e extrair dele os requisitos funcionais. Então, durante a entrevista, a gente vai anotando ali o que o cara precisa. Lembra, gente, o cliente não vai falar para você que ele quer aquela tela de cadastrar cliente, que tem aquela informação lá, B, C e D, o botãozinho X, aquele ícone X. Não vai, isso não acontece. O cara só fala o que ele quer, o que ele precisa que o sistema faça, e você tem que, né, entender esse processo e usar as técnicas para, né, descobrir o requisito funcional com o máximo de detalhes possíveis. Então, durante a entrevista, por exemplo, um cliente irá fazer um pedido, né, o que ele deseja, utilizando as palavras dele. O cara vai utilizar a palavra dele, não vai falar nada técnico. Cabe ao desenvolvedor utilizar as várias técnicas de levantamento de requisitos para compreender a real necessidade do cliente, tá? Muitas vezes o cliente não sabe explicar o que precisa. Então, você como analista precisa... desculpa, galera. Precisa... O desenvolvedor precisa utilizar as outras técnicas para entender aquele processo, né, e descobrir as informações que são vagas, tá? Então, durante a entrevista, né, vamos aqui usar um exemplo mais prático. Durante a entrevista, né, após a pergunta, o que o senhor precisa que o sistema faça? Esse é um exemplo prático, vamos lá, um passo a passo. O desenvolvedor obteve a seguinte resposta, o que o cliente falou? O sistema deve permitir que um aluno realize a matrícula das disciplinas oferecidas em um semestre letivo. Esse é um requisito primário, é o que o cliente quer que faça. Então, o que o cliente quer que faça? Que o sistema, né, permita que o aluno realize a matrícula dele nas disciplinas por semestre. A partir desse requisito primário, esse aqui entre aspas, você deve identificar o requisito-chave, que é a principal funcionalidade desejada pelo cliente no pedido dele. Geralmente essa informação está implícita no pedido. Então, o que ele quer que o sistema faça aqui de fato? O que o software vai fazer aqui de fato? Matrícula, né? Ele quer que o aluno se matricule. Matrícula. Então, a função seria matricular. A partir dele, né? A partir desse requisito-chave, esse requisito-chave, gente, geralmente é vender, matricular, comprar, tá? Sempre fica nesses aí. Fabricar. Para que uma matrícula seja feita, o que é preciso? Para que uma matrícula exista, o que precisa existir antes? O funcionário tem que saber quem é o funcionário que vai fazer a matrícula? Eu preciso saber qual vai ser o aluno que vai ser matriculado? Eu preciso saber qual vai ser o curso que vai ser matriculado? Preciso saber a disciplina que esse aluno vai ser matriculado? E a matrícula, de fato, ela tem que ter informações. Essa matrícula tem que ter o quê? Tem que ter data, tem que ter hora, tem que ter valor, se é um sistema, se for uma escola que é paga, eu tenho que saber qual é o valor que vai custar essa matrícula, essa mensalidade. Entenderam a ideia? Então você, desenvolvedor, vai fazer essas perguntas para você mesmo, para você pensar, você está divagando. É óbvio que você pode fazer isso para o cliente também, mas aqui é um exemplo que nós mesmos, o desenvolvedor, já estamos resolvendo o nosso problema. Então, a partir dessas hipóteses que você, desenvolvedor, levantou, a gente vai utilizar as outras técnicas de análise. A gente vai usar aqui um exemplo de duas técnicas: a observação do ambiente do usuário ou estudo de sistemas existentes, que é a nossa engenharia reversa. Na primeira, o desenvolvedor deve verificar se existem formulários físicos de papel no negócio do cliente, ou seja, uma escola. Essa escola faz matrícula, certo? Eu vou lá na empresa do cliente, lá nessa escola, e vou lá ver como é que era feito antes, se tinha algum formulário de papel lá. Geralmente as escolas fazem no papel, né? Então, se tinha algum formulário de papel, eu já vou pegar esse formulário de papel que vai ter informações importantes para mim colocar na minha matrícula, tá?
Na segunda, né, técnica, que é o estudo de sistemas, a engenharia reversa, o desenvolvedor vai fazer uma análise da função de matrícula em sistemas do mesmo tipo. Olha só, aqui um exemplo de um formulário de papel. Esses exemplos eu peguei na internet. Isso é uma ficha de matrícula de papel do Instituto Federal do Pará. Possivelmente as pessoas preenchem essa ficha aqui para depois os dados ir para o sistema. E aqui eu encontrei também uma função de matrícula de um sistema na internet também, tá? Olha só, então aqui esse sistema tem o aluno, né? Você tá vendo que o aluno tá com uma cor diferente aqui, vermelhinho? Ó? Tá vendo que tem esse botãozinho com 3 pontinhos? Esse botão 3 pontinhos significa que ele vai clicar aqui, ó, pá, e vai abrir uma outra tela onde ele vai selecionar o aluno. Ou seja, esse aluno, tá vendo que ele tá com a cor diferente? Ele não foi digitado, ele foi selecionado. Sempre que tiver botões que tem esses 3 pontinhos aqui, ó, ou um triângulozinho de cabeça para baixo, significa que são informações que serão selecionadas. Ele está buscando essa informação de uma outra função. Qual função? Cadastrar aluno. Ok? Quando ele seleciona aluno, ele já traz as informações aqui, ó, endereço, bairro, né, do aluno. Tá? Tá vendo aqui o pai e a mãe, ó? Tá vendo os 3 pontinhos? Também significa que ele vai selecionar. Então, deve ter uma função lá nesse sistema chamada cadastrar responsável, né? Ou cadastrar pai, cadastrar mãe, onde eles vão cadastrar primeiro o pai e a mãe para depois selecionar aqui. Tá? Aqui o responsável, ou seja, quem está fazendo a matrícula, pai e mãe, uma coisa. Responsável, eu vejo que o responsável é o pai, poderia ser a mãe, não tem importância. Então, também tem uma funcionalidade para cadastrar o responsável. Tá? Quando eu seleciono, eu clico aqui e seleciono o responsável, essas informações aqui vão ser preenchidas. Aqui nós temos uma caixinha para selecionar qual é a série que o moleque vai ser matriculado. No caso aqui é a Débora, né, a menina. Aqui, informações financeiras, né, se vai ter algum desconto, que é o sem redução, sem desconto. É uma função de uma escola que é paga, tá? E aqui nós temos o botãozinho processar, que seria o botão salvar, o matricular, o desfazer, e aqui tem vários outros botões. Depois analise com mais calma essa função. Aqui eu tenho uma segunda função que eu peguei na internet também. Esse é um sistema de matrícula lá do Rio de Janeiro. Tá vendo? Tá vendo que eu falei quando a gente clica com um triângulozinho de cabeça para baixo é informações selecionáveis? Aqui é a mesma coisa. Ele vai clicar aqui e aqui vai vir a rede de origem. Vai ter uma funcionalidade lá nesse sistema para cadastrar a rede de origem. Quando ele clica aqui, ele seleciona uma rede de origem que já está cadastrada nesse sistema. Essa função também ela é uma função que ela trabalha com abas, então tá vendo? Ele está na primeira aba, então ele vai preenchendo aqui e clica em continuar. Quando ele clica em continuar, vai para a segunda aba, depois para a terceira, quarta, quinta, assim por diante. Tá? Eu tinha uma terceira função matrícula também. Essa função é bem simples, né? É uma função bem simplificada de fato. Aqui é o ID do estudante, ele clica em procurar, vai abrir lá o cadastro de alunos do estudante, do aluno, e ele vai selecionar lá e vai aparecer aqui o ID. Quando ele selecionar o aluno, as informações do aluno já vai aparecer aqui, nome e endereço. Aqui, tá vendo que a cor aqui está diferente? Essa cor diferente significa que a informação vai ser preenchida após ele selecionar. Quando ela está em branco, olha, significa que ele tem que digitar. Quando ela está em branco, mas ela tem o triângulo de cabeça para baixo, ele vai selecionar. Tá? E aqui são os botões. Então, beleza, depois a gente fez essa análise, né? A gente usou a engenharia reversa, a gente foi lá nos sistemas que já existem, a gente analisou, a gente pensou, a gente identificou como que essas funções eram construídas, né? A gente chegou, percebeu que no pedido do cliente, no requisito primário, a gente tem algumas funcionalidades necessárias. A gente precisa do aluno, a gente precisa da matrícula, a gente precisa da disciplina e precisa do semestre. Ou seja, no final disso tudo, a gente chegou às funções cadastrar aluno, matricular aluno, cadastrar disciplinas,
cadastrar semestre e também chegamos a cadastrar curso. Observe que curso não está aqui, a palavra curso não está no pedido do cliente. Mas a gente entendeu ela de forma indireta, porque se ele está sendo matriculado, né, disciplinas fazem parte de um curso. Então, mesmo que ele não tenha falado a palavra curso, a gente sabe que precisa que exista o curso, porque uma disciplina faz parte de um determinado curso. Ok? Muito bem. Eu vou pausar a aula de eu agora por hoje. Vou falar sobre requisitos. Vou deixar até aqui requisitos funcionais. E daqui a pouco eu vou iniciar uma outra aula sobre requisitos. Um segundo vídeo, né? Vou deixar de separar então requisitos funcionais e um outro vídeo como requisitos funcionais. No final do requisitos não funcionais, eu vou explicar como vai ser feita a tarefa, ok? Abraço, vamos lá tomar uma aguinha no banheiro, depois a gente volta, tá?